internet com uma pessoa, né, um músico importante, as pessoas vão pesquisar sobre ele, vai aparecer o podcast. Né? Total. Acho que, né, você pode ver agora também, quando você fez lá, né, em Berlim também as entrevistas, acontece muito isso, né? Então isso é uma sacada do YouTube que tem bastante, né, essa questão do se aproveitar o hype e as pesquisas em cima disso. Perfeito. Tá. Eu tenho algumas questões bem curiosas assim para abordar contigo. E a primeira delas é a logística de viagem. Para mim é sempre interessante saber como é que tu vai para os lugares. Tu sai de Curitiba, eu acompanho muito o canal, então eu sei que tu vai de ônibus, vai de avião, às vezes vai de carro. Como é que é essa questão da tua logística, basicamente? Porque a tabela de jogos, ela não te avisa com tanta antecedência que hora vai ser o jogo, principalmente o horário. Tu pode até saber quando vai ser o confronto, mas a CBF, por exemplo, muda os jogos com 2 semanas de antecedência ou até 1 semana de antecedência. Um jogo que tu achava que era sábado, ele vai ser domingo. Exato. Isso é um fator preponderante para organizar a tua viagem. Como é que tu faz isso e já emenda também nas dificuldades que tu teve em relação a isso? Quantas horas de ônibus, viagens difíceis, curiosidades no meio do caminho. Eu acho que isso é outra questão bacana também, porque muitas vezes eles têm medo de viajar, né? Eu, por exemplo, eu tinha, medo pra caramba. Tu tinha medo? Eu tinha, poxa. Eu quando a primeira vez que eu fui pra intercâmbio lá, que eu saí, né, e fui pra Europa, eu acho que eu tinha viajado uma vez de avião só na minha vida. Mas daí não tem problema, né? O ônibus talvez daria mais medo, né? Exatamente, exato. Tu não tem medo? Não. Hoje, não tem como. Eu acho que, cara, eu sou talvez uma das pessoas assim que se bobear mais pega ônibus, assim, hoje do YouTube, talvez. Cara, é muito ônibus que eu pego, é muita coisa. É tipo, Curitiba, São Paulo é barbadinha. Barbado. Tranquilo. Não, é coisa assim de eu passar por São Paulo, acho que ano passado eu devo ter passado pela rodoviária do Tietê, sem brincadeira, umas 80 vezes. Tranquilo. Tranquilamente, umas 80 vezes no ano, assim. Dos 365 dias, uns 70, 80 eu passei por rodoviária. Tipo assim, de pelo menos passar, porque muito do caminho que você tem que fazer, por exemplo, eu fazer um Curitiba-Belo Horizonte, eu passo por São Paulo. O que eu faço, o macete que eu dou pro pessoal também. Muita gente às vezes pensa, vou sair da minha cidade, por exemplo, se o cara mora em Belo Horizonte. Quero ir pra Florianópolis ver um jogo. Quero ver um jogo, por exemplo, do Cruzeiro, quero ver um Avaí Cruzeiro, por exemplo. Às vezes ele só olha o ônibus Belo Horizonte, Florianópolis. Que vai estar caro pra caramba, vai estar, sei lá, R$600, R$700, e se tiver aí no ônibus direto. Mas o grande macete é você ir fazendo escalas. Escalar. Então você pega um Belo Horizonte, São Paulo, aí pega um São Paulo, Florianópolis e chegou. Maravilha. Ou, por exemplo, fazer um jogo Criciúma, aí pega um Florianópolis Criciúma depois, por exemplo. Então, você fazer essas escalas, você barateia muito a tua viagem e deixa mais fácil. Eu, por exemplo, faço isso hoje. Então, por exemplo, eu vou para Belo Horizonte, eu passo por São Paulo antes, aí troco o ônibus, vou para Belo Horizonte. Rio de Janeiro, eu troco o ônibus de São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. Porque tem muito mais horário e tem muito mais questão também de ser mais barato. Porque você tem, nessas principais capitais, você pega, principalmente São Paulo, Rio, Curitiba, tem muito ônibus barato. Você pega, por exemplo, um trecho desse, você consegue fazer R$70, R$60. É barato. Sabe? E às vezes eu tenho uns macetinhos de alguns cupons de desconto que consegue ter lá e tal. Com o tempo vai ganhando os aplicativos, exato, vai ganhar experiência. Uhum. Então você consegue mais ou menos baratear a viagem ali nesse tanto. Só que, claro, ainda não é barato. Mas pra quem nunca fez, tipo, só vai, sabe? Só vai, pesquisa, vai, porque não tem muito segredo. E a maioria das minhas viagens é bate e volta, sabe? Não pego nem hotel, assim, até pra questão de economizar, vai, volta. Tu faz questão de botar o preço também do hotel ali, exato. Né? É justamente isso, pra mostrar, né? Porra, fui lá, quanto que eu vou gastar? É possível. É possível, tranquilamente. Tipo assim, os caras não acham que tu pega um hotelzão grandão. Eles acham, né? Se for R$100 é muito. Por exemplo, em São Paulo eu fico na República, lá no centro, lá, que é do lado da Cracolândia, sabe? Tipo, fico lá, mas já tem mais ou menos um macete, deixo no metrô, caminho duas quadras ali e é o hotel, sabe? Não preciso. Sei que já tem, né, as viaturas policiais mais ou menos em tal localização, então é lógico, é uma região muito complicada ali, em São Paulo, por exemplo, uma região muito boa, só que uma região que acaba tendo uma violência grande, tinha, pelo menos até um pouco tempo atrás, um roubo muito grande de celulares, né? Sim. Então, mas eu fico naquela região pelo custo, mais ou menos, porque fica do lado do metrô, e mais ou menos já sei como que como me importar ali, e como, né, um hotel que fica 2 quadras, não tem que andar muito ali para se expor ao risco também. Então, às vezes o cara olha, o cara vai olhar lá, pesquisa o hotel, mais barato que em São Paulo, 200 e pouco, mas, você consegue achar por mais barato. Um pouco mais barato, né? Então dá pra baratear a viagem assim, dessa forma. Então a dica que eu dou pra quem às vezes quer fazer uma viagem dessa, quem quer acompanhar um jogo, por exemplo, cara, só vai, nem que seja bate e volta,
pego o ônibus ali e não precisa comprar com antecedência. Tipo assim, ônibus, muitas das viagens eu decido 3, 4 horas antes, assim, se eu vou ou não, sabe? Caramba. Então, meio na loucura, vai. É que tu é apaixonado pelo futebol, né? Exato. Começa por aí, né? E aquilo que você disse, muita da tabela também, às vezes, muda na semana do jogo, 3, 4 dias antes. Não tem como se programar. Tinha um jogo que eu ia pro Nordeste, eu ia fazer um jogo do Náutico lá, por exemplo, que eu tinha comprado passagem pra fazer escala em Recife só pra ir pro jogo do Náutico. Os aflitos. Eu ia lá, do nada, o jogo mudou, 2 dias antes, mudou pro dia que eu ia estar lá. Eu ia ficar lá sábado, domingo era o dia que eu ia pegar uma outra final lá, ia pegar um jogo do Bahia. Já fez Pernambuco? Pernambuco, só passei lá, nunca fiz jogo lá. Eles são apaixonados, né? São apaixonados. Aí não acabei conseguindo fazer jogo lá, mas acabei pegando o Bavi lá, né, em Salvador, que foi uma experiência muito bacana também. Certo. E hoje o canal, ele paga totalmente as tuas viagens e tu vive disso. Hoje esse é o teu trabalho. É o trabalho, mas mais ou menos, assim, essa questão de pagar varia muito, sabe? No YouTube é uma questão um pouco complicada, essa questão da monetização varia muito de acordo, não só com o dólar, mas com o tipo de vídeo que você faz. Então, o futebol, o AdSense que a gente chama, né, que é a renda que vem através do YouTube em relação às visualizações. E tu não trabalha com cortes, né? Não trabalho com cortes, só com vídeo longo, né? Uhum. E não com shorts também. Uhum. Faço um outro short, mas é muito pouco. Então, vem uma renda do YouTube, mas varia muito. Tem mês que, por exemplo, e eu digo que até a maioria tem mês que o AdSense do YouTube não me paga meu custo de viagem. Uhum. A maioria, inclusive. A maioria. Aí depende do quê? De patrocinador. Então hoje, se eu não tiver, por exemplo, patrocinador, complica muito minha questão do canal. Sabe? Perfeito. Então é um negócio bem complicado essa questão, assim, sabe? Porque o AdSense, querendo ou não, de futebol no YouTube não é tanto igual. Muita gente, eu vejo muito vídeo, o cara falando, pô, ganho 50 mil, 10 mil com o YouTube. Pode ser. Só que assim, o cara tem que ter muita visualização e tem que ser um tema que ou é de finanças que vai pagar, por exemplo, um CPM, que chama no YouTube 10 vezes mais que futebol, ou um outro tema também que paga muito, porque futebol, o CPM é muito baixo, sabe? Mas é que o cara aqui, por exemplo, um exemplo aqui, os influenciadores lá no Rio Grande do Sul, Fabiano Baldasso, Bagé, Alexandre Ernest, eles publicam, Vaguinha, 3 vídeos por dia e a temática deles é voltada para a torcida internacional. Exato. E é claro que a do Grêmio entra, né? E vice-versa, os haters entram para... nesse caso, eles dão engajamento, né? Podem ganhar muito no AdSense pela questão, igual você disse, né? De ter muito vídeo. Então, no meu caso, é mais complicado, porque eu solto ali, às vezes, 6, 8 vídeos no mês. Sim. Então, para eu atingir 1 milhão de visualizações, pode ser, hoje mais ou menos a média é 1 milhão de visualizações no YouTube mensal, né? Mais ou menos. Mensal, né? Mensal. Graças a Deus, o canal consegue ter uma visualização bacana, já no total acho que já passou de 50 milhões, mas esses caras, tem cara que consegue ter 10 milhões mensais, tem amigos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que cobrem o Flamengo, que tem, 5 milhões, 10 milhões mensais, então é muita visualização, sabe? Então, ele publica muito vídeo de notícia, todo vídeo que publica de notícia é 100, 200 mil, aí realmente, aí o AdSense vai ser alto, aí o cara vai ganhar uma grana boa, sabe? Sim, então, basicamente, se o cara faz 10 milhões de views, ele vai ganhar 10 vezes mais que eu, sabe? Então, sim. Mas com 1 milhão, assim, hoje tem mês que realmente que não paga minhas despesas de viagem, né? Que hoje são grandes pela questão de... Basicamente é o ônibus, né? Às vezes ingresso que eu tenho que pagar, comida, alimentação, que hoje, querendo ou não, mesmo eu economizando uma coxinha na rodoviária, um negócio ali... Pra você comer hoje, um prato ali, você vai por R$40, 30, R$40, dependendo de onde você for comer, né? Principalmente em rodoviária. É mais caro, nem se fala, né? Então, mas o meu é mais rodoviária, aeroporto é uma ou outra, né? Então, por isso você tem muita despesa nesse sentido, né? Sim. Viajar não é fácil com futebol, assim, né? Então, tem muito influenciador que viaja hoje e é complicado, sabe? É um conteúdo que é difícil de fazer, sabe? Mas graças a Deus a gente tenta aí... independentemente dessa questão financeira, a gente tenta ali com os patrocinadores ou mesmo às vezes mês que fica ali no negativo se virar e conseguir, né, trazer o conteúdo ali. Certíssimo. Agora vamos entrar em umas partes mais específicas e mais curiosas relacionadas às tuas viagens, ao teu trabalho aí pelo mundo, né, nos estádios. Os estádios mais perigosos, assim, os climas com maior tensão que tu viveu, assim, cita pra mim, assim, alguns lugares que, claro, as torcidas, por favor, não se ofendam, é só uma dificuldade de acesso, a gente sabe que São Januário é assim, a gente sabe que Orlando Scarpelli é assim, a gente sabe que, eu acho que até o Serra Dourada também tem um pouquinho disso, mas me diz, assim, a tua visão sobre os lugares mais tensos que tu esteve de acesso ao estádio, assim. O mais tenso foi, inclusive, que a gente estava comentando até aqui antes, né? Foi esse jogo que eu fui lá do Sparta Praga, eu acho. Eu acho que
tranquilamente. É uma história bacana até que eu fui entrar lá no estádio, comprei pro setor dos ultras, dos hooligans, né, que eles chamam lá, que na Europa tem uma cultura um pouco diferente, né, ainda tem muita cultura muito forte dos ultras, dos hooligans, né, que são os caras que realmente vivem em relação à violência, né. Sim. Tipo, os caras estão lá não só pra torcer, mas tem toda a questão de... Alguns nem olham o jogo, né? Exato. E eu fui entrar no setor deles lá, falei, pô, comprei. Sabia que era complicado, né? Pra quem não sabe, a Sparta Praga é um time da República Tcheca, né?